Uma experiência insuperável, parcelas a partir de R$ 799. Faça um test drive na Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Quero destacar que esta meia hora do Jornal da Ipanema tem o oferecimento do IDS, uma empresa de médicos, dirigida por médicos, isso faz diferença, e Premotiza construção pré-fabricada. Nós estamos no espaço de Djalma Luiz Benetti, o D da Questão. Repete pra gente, você vai falar dos patrocinadores do D da Questão, onde as vias estão inundadas. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook, Jornal Ipanema, Prefeito Crespo, além da emissora, da frequência. E aliás, nós temos dois aplicativos novos da Ipanema que podem ser baixados tanto na loja da Apple, para quem tem iPhone, iOS, e também para os outros aplicativos específicos, Paulo, que não são de iOS, novos, uma qualidade sonora fantástica. E o Prefeito Crespo no Facebook, e eu queria que você repetisse as vias, os patrocinadores do DEDA e as vias que estão interditadas em função das fortes chuvas. Olha, a Marginal Dom Aguirre continua interditada a partir da Praça Lions, então o motorista já com muita dificuldade desde o início da manhã desta terça-feira. A Juvenal de Campos, no sentido Sorocaba, Votorantim, Sorocaba, também interditada. Nós temos aqui o bairro Santa Fé, que é o bairro que sai ali na Avenida Pereira Inácio, em frente ao antigo Pirilampos, que tem ali o retorno e tem um posto de combustível. Ali, na descida, um micro-ônibus acabou deslizando, muita lama na pista e acabou tombando. Então, nesse momento também, agentes já trabalham nesta região da cidade. Portanto, é uma via crítica, muito trânsito na General Osório. O semáforo não, nesse instante, a informação do ouvinte é que o semáforo não dá conta. Inclusive, vários ouvintes relatam e solicitam, até acompanhando a entrevista com o prefeito Crespo aqui, a presença de amarelinhos. Falta amarelinho na orientação do trânsito na manhã desta terça-feira em Sorocaba. É o relato do ouvinte aqui no Jornal da Ipanema. Destacando que nós estamos no espaço de Djalma Luiz Benetti, no oferecimento de MGT Bolina, lotes empresariais a partir de 1.200 metros quadrados na Avenida Independência, Centro Empresarial Metropolitano, sua empresa, seu negócio. Mais um produto MGT Bolina Engenharia e Nor Import, mais do que importar, fazer a diferença. Acesse o site norimport.com.br. Djalma Luiz Benetti. Prefeito, o senhor está falando, está fazendo, está tudo muito namorado aqui na rádio, prefeito, mas na verdade o que vemos são escolas sem qualquer estrutura para professores. Está faltando até folhas de sulfite, faltam vagas em creches, os hospitais estão sem o mínimo de estrutura para os profissionais trabalharem, faltam médicos especialistas. O prefeito falou do valor da passagem, do salário dos motoristas, mas esqueceu de falar que os ônibus de Sorocaba não passam de uma lata de sardinha. Só queria saber que Sorocaba é essa que o prefeito fala nos meios de comunicação. É o Latino. Ele é sindicato dos metalúrgicos e filiado ao PSOL. Sim, respeito essa pessoa, senhor Latino, não sei se eu conheço pessoalmente, mas está completamente equivocado, está em outro planeta. Isto não é a Sorocaba que nós conhecemos, uma cidade que tem muitos problemas e que nós estamos trabalhando para diminuí-los. Mas não é essa cidade que ele pintou aí. Tenha mais respeito e compostura para com a sua cidade, senhor Latino. O senhor exagerou, o senhor está criticando esta cidade como um todo. Não é verdade, a maioria das coisas que o senhor falou nessa extensão não é verdade. Seja honesto e tenha respeito por Sorocaba. Tá certo. Prefeito, o senhor teve um jogo no SIC, o senhor teve um churrasco no Ipanema Clube, o senhor foi comer a merenda. O senhor acha que as pessoas estão intolerantes e mal-humoradas com o senhor? Ou o senhor tem uma outra visão? Não, eu tenho outra visão. Olha, na verdade, a sociedade está bastante agitada, talvez em relação às mídias sociais, que foram um fenômeno ainda recente, né, que dá uma liberdade. Liberdade que essa, algumas vezes, ela é exagerada, né? A gente abusando da liberdade, porque o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro, e, na verdade, do coletivo também. Mas vai chegar no equilíbrio, né? Essa questão das redes sociais como um todo. Ainda não atingimos o equilíbrio. Então, existem muitas críticas por aí, no ar. Eu respeito isso. Eu tenho consciência de que este governo é um governo republicano, honesto, não há atos de corrupção, e se algum dia aparecerem, quero que quem quer que descubra aponte os culpados. Nós temos uma corregedoria que está atuando como nunca antes,
corregedores exorbitando positivamente das suas funções, indo pessoalmente, porque exorbitando pelo seguinte, a órbita do cargo de corregedor é para analisar as denúncias dentro de um escritório, do gabinete. Ele está exorbitando porque eu pedi que ele fizesse isso. Está indo ele está sendo um pouco de vereador Crespo? Não, olha, não sei. O senhor sei, fazia não sei isso. Como o senhor tinha até decibelímetro. Doutor Gustavo Barata já foi, na primeira época dele, o melhor corregedor não apenas Sorocaba, porque foi a primeira vez que houve a corregedoria. É um elogio para o governo Panunzio, porque ele foi corregedor. É um elogio, mas também logo de quando ele começou a investigar, começou a chegar muito perto do poder, das quadrilhas que campeavam ali dentro, o prefeito exonerou. É uma história longa. Que tinha quadrilhas no governo Panunzio? 20. Eu trouxe o carrinho da Ipio aqui, você esqueceu? Se quiser, eu posso até trazer, mas vamos olhar para o futuro agora. Mas como é que elas acabam com o passe de mapa? Porque quadrilha, normalmente, ela funciona em órgãos específicos, liberações, secretaria de obras, talvez. Como é que elas acabam num passe de mágica? O Crespo entrou no umbral da prefeitura, no portal, abriu a porta, lá fez discurso na porta, que o senhor abriu, acabou a quadrilha? Possivelmente. Eu estou lhe fazendo uma provocação pessoas, mesmo. Sim, mas isso não me aborrece, não. Você tem a obrigação de perguntar. Agora, porque o governo começou, o meu governo, acabaram as quadrilhas, eu passei um recado que acredito que tenha sido observado por aquele pessoal, que é um pessoal que eu não sei direito quem são, que eu identifiquei, mas passei para o Ministério Público que engavetou todas aquelas denúncias. Vocês sabem daquelas histórias. Só que agora começamos um governo que tem muitos compromissos, eu tenho que cuidar do futuro. Mas eu pedi a todas as pessoas, mesmo aqueles que estivessem fazendo coisa errada, que parassem com aquele procedimento e dali para frente se engajassem nos compromissos do novo governo, que eu não iria ficar caçando as bruxas. Até porque, se nem o Ministério Público fez isso, prevaricou, essa é a verdade, mas ficou na alçada dele, do Ministério Público. Então, nós estamos lá agora, não é para ficar vasculhando problemas do passado. É para resolver os problemas da Sorocaba de hoje e planejando o futuro. Essa é a questão. Então você vai dizer, mas o pessoal das quadrilhas continua lá? Talvez esteja. Mas como o Ministério Público engavetou, eu agora preciso usar esses também. Está totalmente atenta, vários processos acontecendo. Doa quem doa. Doa quem doa, faz o trabalho deles. Acontece que até que finalize qualquer investigação dentro da corregedoria, é um trabalho sigiloso. E nem termina lá. A corregedoria instrui um processo que depois vai para a área jurídica, a Secretaria Jurídica, e lá é que eles abrem um processo administrativo disciplinar, a sindicância. Isso não acontece nem mesmo na corregedoria. Prefeito, só para explicar aqui o raciocínio, olha, ele diz o seguinte: não houve custo para a utilização do sítio. Houve a utilização de um próprio público para o lazer e atividade particular do prefeito e dos vereadores. Particular, pois não há nenhum benefício da coletividade em relação ao evento, pois se tratando de um bem público, sua utilização pressupõe uma contraprestação à população. Fere o princípio da isonomia, já que é bem público, porém somente é destinado a eventos esportivos abertos ao público. Isso não é má utilização da máquina pública para fins particulares. A população em geral ela não pode usar. Se puder, deve pagar taxa de utilização. Se não há, cabe ao prefeito, né, recolher também. Por que, né, o prefeito não alugou uma quadra, um campo particular para a sua recreação? Né? O promotor público Orlando Bastos acha o que disso? Né? O que o prefeito pensa disso? É o Sérgio Tenório. Né? Desculpe a insistência, não é a questão do dinheiro, mas é a questão da moralidade do uso do serviço público. Quanto ao Sérgio, acho que ele está exercendo o papel dele como cidadão. É legítima esta pergunta. Acho que isso se enquadra num certo provincianismo rançoso que ainda existe em certos setores. Tem coisas muito mais importantes do que discutir um jogo de futebol num espaço público que durou naturalmente sua hora e meia, 2 horas no máximo. Mas eu entendo a posição dele, creio que é legítima essa questão. Aquilo é um local público utilizado por times de futebol, principalmente. Mas também já foi utilizado no cenáculo da renovação carismática. Aquele é um espaço público que pode ser cedido para particulares, especialmente organizações, quando solicitam. Se enquadra no calendário esportivo, que tem que ser a prioridade, naturalmente. E também não se pode usar com frequência exagerada, porque estraga o gramado. Gramado que tem que estar no padrão, não apenas da CBF, o padrão FIFA até. Então, esse é o cuidado. Aqui no espaço público, só que tem que ser regrada a utilização. Se não poderia ter havido um jogo de servidores municipais,
municipais é uma questão que ele pode levantar ao Ministério Público. Naturalmente, eu não posso responder em nome do promotor, mas quem sabe o promotor processe a prefeitura em razão disso. Eu acho que é legítimo, a gente só vai evoluir, melhorar as relações sociais na medida que essas coisas foram levantadas. Naturalmente, me parece que é um assunto pequeno demais, mas se quiserem levantar diante do Ministério Público, acho legítimo, sem problema nenhum. Tudo isso vai balizando o comportamento e o trabalho dos agentes públicos, incluindo o prefeito, naturalmente. Prefeito, o senhor precisa ir embora, fala do encontro aí com o doutor Odilo. Com o Dom Odilo, essa questão, Dom Odilo, eu venho trabalhando sem divulgação. Eu nem deveria estar falando. E o presidente que é apenas... da Jari, que o senhor já... Sim, então vamos falar da Jari, que é o doutor Castilho, um é isso? mais simples. Doutor Miguel Castilho, o senhor está nomeando como presidente. A Jari, que é a junta municipal que analisa recursos contra multas no sistema de trânsito, é um instrumento que está à disposição de todas as pessoas que são multadas e naturalmente não concordam com a aplicação daquelas multas. Podem recorrer por escrito à Jari, que está fazendo este ano, antes eu não sabia, este ano está fazendo um trabalho muito bom, deferindo ou não, conforme sejam os argumentos da pessoa que entra com o recurso. Mas essas pessoas, elas têm autonomia, são 5 pessoas, 2 pessoas que têm que ser funcionários da URBS, que é o órgão executor do trânsito, outras 2 pessoas do Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito, e tem que haver um presidente. Essas pessoas todas, elas são nomeadas para um mandato de 2 anos, ou seja, durante esses 2 anos, elas são inamovíveis. E o prefeito pode indicar. Então, como venceu agora, no finalzinho de maio, nós estivemos fazendo esse levantamento de pessoas capazes e que pudessem se interessar. Não é um cargo público exatamente, eles têm uma reunião por semana quando eles fazem as votações. E cada um leva um serviço para casa. Então, o nome que vai presidir e que já aceitou é de um delegado de polícia que já atuou muito no trânsito, até recentemente, porque aposentou faz um mês ou menos, ele estava sendo professor da Academia de Polícia em São Paulo, um dos melhores nomes da Polícia Civil em todo o estado de São Paulo, que é o doutor Miguel Castilho. Doutor Miguel Castilho, a partir desta semana, está sendo nomeado e será o presidente da Jari, e eu dei a ele a liberdade de talvez renovar alguns nomes para compor aquele colegiado que é a Jari. Tenho certeza que vai melhorar ainda mais o serviço de recursos contra multas de trânsito. Falar, Dom Odilo, mas só para não sair da URBS, Zona Azul já está funcionando, o senhor está ampliando, o estacionamento rotativo acontece em todo mundo. Acontece, eu estou sabendo que o senhor deve usar tecnologia, além do papelzinho para o próximo semestre? Até o final deste ano, o papel ele reentrou. O senhor não esperou a tecnologia, né? Intermediária. A gente quis resolver o problema logo. E funcionou muito bem com papel mesmo. Mas no mundo informatizado, o Dr. Wilson Terquice, o popular Cuca, ele já programou e está tudo sendo finalizado para que no segundo semestre, talvez em agosto, setembro, ele lance a Zona Azul Digital, muito parecida com aquilo que São Paulo capital já fez e está funcionando muito bem. Né? Veja, alguém tem que ser o primeiro. Mas o primeiro corre mais riscos de utilizar mal ou de uma forma distorcida o dinheiro público. Então, eu creio que não é bom a gente ser o primeiro. É bom a gente estar na vanguarda. Então, São Paulo foi talvez a primeira cidade. Agora nós já analisamos, tivemos lá. A Zona Azul Digital é um bom serviço, já foi comprovado, portanto nós vamos adaptar, não vamos copiar, vamos adaptar para os interesses de Sorocaba, mas teremos esse serviço com aplicativos, instalado nos próximos meses. O senhor seja rápido, o seu secretário quer encerrar a entrevista aqui, mas eu vou fazer uma pergunta a mais. Uber, o senhor está tentando, não duas, tem que falar do Dom Odilo aqui, municipais estaduais, mas essa questão do Uber, o senhor não está achando que o senhor está fazendo placebo, ou o senhor está fazendo uma lei só para cumprir o seu papel em função de cadastrar, porque Uber é uma realidade, aplicativo, rádio tem concorrência por internet, hotel tem concorrência por aplicativo, agência de turismo tem agência por aplicativo, é uma realidade, o desemprego vai acontecer em várias áreas, é um conflito com os taxistas, que o senhor tem compromisso também com esses pais de família, o senhor não está jogando para a torcida, quer dizer, porque o Uber não vai acabar. O senhor vai multar, o senhor vai fazer, o cadastramento é só para cadastrar só 300 também, o senhor vai ter gente que vai superar.
esse número? Eu sou, pessoalmente, como cidadão e naturalmente como prefeito O senhor também, em Brasília pegou o Uber, sou eu tô sabendo. totalmente favorável ao Uber. Sou favorável ao Uber. É um sistema moderno. Isso não quer dizer que o senhor é contra o taxista, Acredito né? que o taxista tradicional também está se modernizando na direção dessa tecnologia e funcionamento do próprio Uber, o que também é positivo. Eles tiveram que se mexer no caminho da modernidade. Entretanto, é um serviço público, ponto. Está na Constituição, artigo 175 da Constituição Federal, desdobrada em leis municipais também. Sendo serviço público, e por que é serviço público? Ele cobra. Se fosse de graça, uma pessoa pegar carona com o vizinho, claro que a prefeitura, a UBS, não teriam que interferir. Mas já que cobra passagem de desconhecidos, ou seja, é um serviço comercial, é público, é obrigação de gerenciar e fiscalizar em favor do usuário. Porque se um acidente, da um UBS aqui em Sorocaba. algo Veja, nesse sentido. pense bem, se não fosse assim, na ocorrência de um assalto, um estupro, coisa que já aconteceu pelo noticiário, Não aqui. moça estuprada por motorista de Uber, quem é que responde? A prefeitura vai ser chamada pelo Ministério Público como ré, porque diante da lei ela é a responsável, a gestora. E acho que isso deixa muito claro. O Uber é um serviço bom. Nós apoiamos o Uber, o sindicato tradicional dos taxistas aceitou o Uber, deu a eles a mesma quantidade de carros e, portanto, motoristas que eles, os taxistas tradicionais, já tinham, 333. Portanto, foi um bom acordo. Aqui em Sorocaba não houve e não haverá violência de uns para contra os outros, que era o principal risco que nós Agora, tínhamos. como é que o senhor vai fiscalizar? Isso, Como é que o senhor vai saber que é vamos Uber? colocar os Porque fiscais da Uber, os amarelinhos, que são o corpo mais competente e espalhado na cidade que a Uber tem. Se necessário, aumentaremos porque o Uber, plantel para quem não sabe, dos ele amarelinhos. tem que se cadastrar, pegar a carta Tem, dele olha, no Detran. Então, o senhor já tem um cadastro no Detran de quem é Uber. Mas o Esse serviço número é fácil do municipal. senhor buscar. Não, esses serviços são municipais, a Constituição Federal garante o uso do solo, atribuição municipal. Pode ter cadastro no Detran, mas tem que ter cadastro obrigado, em Sorocaba, porque a gestora aqui, no uso do solo, é a URBS. Portanto, tudo que nós regulamentamos é o cadastro. Os motoristas de Uber são bem-vindos, é um bom serviço, os taxistas tradicionais o aceitam em Sorocaba, mas tem que cadastrar. As regras serão as regras do próprio Uber, nós não vamos interferir. Isto foi também permitido no acordo com os taxistas tradicionais. Só que como é que você vai passou o descobrir prazo, quem é vou Uber? lhe dizer, passou o prazo para Tem bola de cadastro, cristal? passou o prazo para cadastro e nenhuma plataforma, porque o Uber é apenas uma entre muitas plataformas, mas infelizmente pode ter havido um cartel. Nenhuma das plataformas aceitou o prazo. Portanto, agora não pode circular nenhum Uber em Sorocaba. Nós vamos fiscalizar, vamos reter os carros de Ubers que sejam encontrados nas vias. Os amarelinhos estão aí com essa capacidade. Então, lamentavelmente, só que eu espero que eles entendam, peçam um novo prazo ou se cadastrem. É isso que eu mais quero. Agora, isto não é uma zona, não é terra de ninguém. Nós temos aqui Como é que o senhor vai adivinhar que é Uber? Vamos nas ruas. Os amarelinhos estão nas ruas, pegando passageiros, entregando passageiros, circulando pela... Nós temos o poder de parar os veículos suspeitos, com apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Isso é atribuição nossa. Esse poder de polícia é municipal. Então, volto a dizer, sou a favor do Uber, tudo que é regulamentação, não fui eu. Os advogados concluíram a necessidade de cadastro, somente isso. Só que eles resolveram peitar o serviço. Não, nós vamos começar a apreender os veículos do Uber nas ruas. E vamos fazer porque a lei manda. Se eu não fizer isso, poderia ser processado pelo Ministério Público. É um controle de segurança para os passageiros. É essa. Claro que esse é o objetivo. O senhor não vai, depois de cadastrado, querer cobrar. Volto a dizer com muito carinho aos taxistas do Uber, tá? Simplesmente se cadastre. Se vocês quiserem peitar a polícia em Sorocaba, vocês vão perder. Então eu ainda faço esse apelo carinhoso, se cadastrem. É tudo o que nós queremos que você faça, porque é nossa obrigação garantir até a imagem do motorista do Uber, porque sempre tem algum joio no meio de qualquer grupo de pessoas que tem Uber. Estuprador, assaltante, são muito poucos. Você não está exagerando? Não. Nossa. Vocês já divulgaram isso. Basta abrir a internet, se alguém tiver dúvida, que já vai verificar vários casos. Será que também não aconteceu em algum momento Todo no lugar país tem. também o taxista? Tem, claro que aconteceu, mas o foco agora é o Uber, que é a novidade. Eu vou dizer, olha, eu sou defendo o taxista, favorável. o pai de Sim, família. eu também não é? defendo, só que eles têm que respeitar a lei. Isso aqui não é uma terra devassada. Aqui temos leis, o certo tem que ser feito, não é só de consciência, porque as leis mandam. Eu sou apenas o prefeito, eu tenho que cumprir leis e proteger a população. Reunião com Dom Odilo.
com o Dom Odilo, tem a É o ver com arcebispo, um processo. cardeal. Mas eu não vou dar a resposta do Rodrigo Moreno? Vai. Estamos aguardando aqui. Radioterapia O Paulo vai reclamar. Radioterapia que não é feito em Então, Sorocaba. doutor Rodrigo Moreno, um excelente Moleta, secretário. O Moleta é o presidente deixa eu falar o Moleta. Esse é o nosso presidente do Procon. São foi tantas seu pessoas adversário na capazes eleição e agora que estão é seu. dando tudo de si em benefício deste povo, que de vez em quando caímos no trocadilho. Mas voltando à questão, doutor Rodrigo Moreno, nosso secretário da Saúde, ouvindo o meu apelo aqui pelas ondas da Ipanema, já deu retorno pelo Zap. Vamos lá. E já fixou o prazo, sabendo que vocês vão ficar cobrando. Vamos. Até dia 15 deste mês de junho. Maravilha. De junho. Teremos a radioterapia novamente em Sorocaba. Parar esse negócio de transporte. Não, pode anotar aí. Maravilha. Talvez até antes disso. É que eu não vou correr o risco de afirmar antes disso, mas o serviço de radioterapia, como foi perguntado, voltará a ser feito em Sorocaba com a famosa pastilha de cobalto. Excelente notícia. Mamografia, radioterapia, o cobalto, raio-x e tal, tudo na Santa Casa, tá? Informação que já estava vindo, mas o doutor Rodrigo ainda não tinha anunciado. Vocês que sugam tudo da gente aqui e nem café me dá. Você prometeu, não vou trouxe lhe dar café. Não Então, há, nós estamos dando essa informação em primeira mão. Olha, eu vou colocar, eu tenho um grande amigo, aliás, somos um padrinho do outro, e o Newton trabalhou 25 anos comigo e é auditor da Receita Federal. Ele diz o seguinte: bom dia, amigo. Uber, todos os argumentos contrários ao Uber em relação aos taxistas são derrubados pelo desconto que os taxistas têm a cada 2 anos nos carros no IPI e no ICMS, chegando a R$21 mil. Não adianta ir contra um fenômeno mundial. Só aqui que quer se barrar. E olha, eu tenho meu sogro taxista. Não, mas veja, eu sou a favor do Uber, não sei por que essa manifestação. Eu já disse, eu sou a favor. Tá dizendo isso. Só que estou entregando o seu nome aqui, Nilton. Serviço, nem Vai ele apanhar me do criticou. sogro, né? Olha, se ele tiver dúvida, qualquer tiver dúvida, vá no Ministério Público e pergunte. Aqueles são os fiscais da lei. Se o Ministério Público achar que o Uber está fora da regulamentação, alguém só me informe. Eu pego esse atestado do MP e a gente vai liberar geral. O que o senhor pode fazer para o Esse é o taxista ponto. poder cobrar mais barato? O taxista não cobra mais barato. Por que ele não Isso pode é cobrar mais regulamentado. barato? Não, ele cobra o preço justo, com a margem de lucro dele. Isto é regulado pela UBS, que é a empresa gestora. O taxista tem muito mais regulamentação do que o Uber. Veja, você tem razão. Ele não paga imposto, Uber mas tem então abaixa o vantagens. imposto dele para ele O ser Uber mais tem barato. vantagens que o taxista tradicional não tem. É verdade. Então veja, os taxistas em Sorocaba aceitaram o Ubers. O mais importante foi isso, nós temos que elogiar, nós temos que estender um tapete vermelho para o sindicato dos taxistas de Sorocaba, diferentemente de sindicatos de taxistas em outras cidades que partiram para a violência. Eu não defendo a violência, nós não podemos aceitar isso. Aqui houve uma harmonização, eles aceitaram na mesma quantidade dos carros, dos tradicionais, que já está circulando, 333. Por que não simplesmente o cadastro do Uber? Eles estão peitando a lei, já passou o prazo e estou avisando carinhosamente. Se cadastrem as plataformas ou os carros do Uber aqui em Sorocaba serão apreendidos e guinchados. Estou dizendo com o devido carinho. Sou a favor do Uber, mas aqui não é terra de ninguém. Aqui tem leis, a menos que o Ministério Público me dê uma certidão dizendo o contrário, nós vamos cumprir a lei em Sorocaba. Doa a quem doer. As pessoas que estão fazendo coisa errada, saiam de Sorocaba. Este governo é legalista, é republicano, doa a quem doer. Nós estamos melhorando a cultura geral. Que os políticos, uma boa parte deles, tem que ir para cadeia, eu também acho. Mas a corrupção não é só dos políticos, é de um montão de outras pessoas que querem usar a lei de gesso, tirando proveito. Existem alguns, dentro do Uber também, que estão querendo tirar proveito contra as leis e contra o interesse das pessoas. Quando é que o jornal do município vira digital? Já virou. E quero agradecer a você, que é quem ganhava muito dinheiro com isso, não abriu mão. Aliás, eu pedi Acho ao que senhor você está rico aqui com a rádio, que tem essa... Dizem que tem milhões de ouvintes. Eu sou cidadão, é bom que o ouvinte saiba disso. Aliás, eu fui criticado no passado. Para você devia ser uma merreca o que você ganhava com a imprensa oficial. Abriu mão, achei ótimo, então. Você não precisa. Eu prefiro que o senhor disso. tenha dinheiro para ter publicidade na rádio. Eu não vou ser hipócrita, mas eu mas quero diário oficial. Agora, porque... eu espero que o senhor não gaste, porque o senhor gastava pouco aqui. Que o senhor não contrate muito digitador, que com uma pessoa ou duas no máximo dá para fazer. Ou o senhor já tem mão de obra para fazer. Não gaste dinheiro com isso. Porque eu vou fiscalizar. Se o senhor gastar mais do que gastava aqui, eu vou aí realmente, como amigo e como cidadão, lhe apontar.
Capaz que eu nomeei você ombudsman. Então, problema. Eu sou seu amigo. Depois do seu mandato, eu sou. Aliás, nem fui tomar café Bom, quer que eu fale do cardeal? Não. Fale, por favor. Para acabar? Claro. Chega? Claro. Tá. Bom, a questão do cardeal é o seguinte, estive há 2 semanas Você atrás... percebeu que nós não podíamos ganhar uma eleição junta, porque nós falamos, adjetivamos demais. Ia ser um perigo para a cidade. Então, graças a Deus que a vice é a doutora Jaqueline. E o senhor ganhou no tempo certo a eleição para prefeito de Sorocaba. Perdi a chance na época anterior de ter o ganhamos Kiko a chance. Pagliato. Ganhamos. Essa locomotiva elétrica. Ganhamos a amizade, é o que importa. Sempre com né? boas ideias. É uma amizade que independe de mandato. Tá bem. E ela será maior depois que o senhor concluir o seu mandato de O prefeito. cardeal está na fila. Só vou falar do cardeal e tem que lá. trabalhar, hein? O senhor está trabalhando pra aqui. agenda. Atrasada a agenda. Hoje Eu odeio eu atrasar tenho lá a ainda. professora Marta me esperando e também o secretário Fioravante. Nós vamos hoje definir o projeto de adaptação das oficinas do saber para creches municipais. Daqui a meia hora estarei, estou atrasado por sinal para essa reunião. Nós vamos zerar o déficit de creches o ano que vem, se Deus quiser. Os 15 prédios da Oficina do Saber estarão adaptados para zerar essa demanda Alberto reprimida. Sépio está atrasado de- também na de agenda, creches. esperando o Mas senhor vamos há lá. 30 minutos. Alberto, abaixa o Prefeito, aplicativo. só para do celular. informá-lo que amanhã o senhor tem uma reunião, né? 6h30 na 669 no Jardim Ipiranga. E chegou um vídeo agora Você da tá SEI. sabendo, Ela né? está completamente alagada e a gente já está sabendo Nós que o, vamos que lá. o engenheiro Henrique Sim, mas já nós está se vamos lá deslocando porque até tem lá. problemas, é lógico, o pessoal lá do Ipiranga me chamou, só que eu sou um prefeito que não tenho medo de enfrentar problemas, porque tem um bom secretariado que me ajuda. Estão resolvendo muitos problemas, ainda falta muito mais, mas eu não tenho medo não, vou ao Jardim Ipiranga para ter essa reunião amanhã às 18h30, a Sidneia Castilho, que é a diretora lá da CEI 69, que levantou vários problemas, e nós vamos lá levar vários secretários. Tá, aqui eu vou dizer o nome, a secretária Marta, secretário Pupim, secretário Eloy, secretário Pilão, Fioravante. Nós Nossa, vamos uma reunião de esmiuçar. secretariado, Não, né? nós vamos esmiuçar todos. Não que a gente vai resolver tudo e na hora, mas nós encaramos o problema porque é nossa obrigação. Eu não devo nada, estou fazendo um governo honesto, portanto tenho que mostrar a cara e determinar prazos para que as secretarias façam. E estão fazendo, hein? E estão Aliás, o senhor sempre trabalhando. continua com o discurso, o senhor continua com o discurso que concorrência que não é dirigida, é rápida. Toda concorrência em até 3 meses, se você estiver sendo honesto, você faz. É isso que eu quero dizer, tá? Ou Claro menos que pode até. ter oposição de A pessoas concorrência mal mais intencionadas difícil, também, né? mais Pra complexa obstruir. em 3 meses, se você, porque havia e ainda há em alguns lugares um planejamento de você colocar problemas no seu edital para provocar impugnações. Para continuar a emergência, Não, o contrato de verdade, emergência isso você aí põe é uma seu forma amigo, de né? corrupção, uma Isso. forma de Prefeito. corrupção. Colocar o Tribunal de Contas do Estado a seu favor, o corrupto. Perfeito. Isso havia. Mas não há necessidade de demorar mais do que 3 O meses. senhor precisa ir Você- embora, as Bom, vias então estão vamos lá. em Vai o querer senhor vai saber ter que ir do de cardeal? barco. Vai querer vamos lá. saber do O senhor cardeal? vai ter que pegar barco, porque aqui a Se ele quer falar do cardeal, deixa ele falar. Mas Ele aqui vai é o atrasar, Paulo. vai ter Ele que é o pegar dono. barco, vai lá. Ele é o dono da rádio. Não, não sou. percebe? Então, Mas fala do cardeal. tá, vamos falar do cardeal. É o seguinte, é o projeto... Aliás, o senhor é um homem de Deus, né? Foi eleito de tanto falar em Deus. Agora vamos lá, o que o senhor falou com o cardeal? O cardeal. Bom, o caso é o seguinte, o cardeal, Dom Odilo Scherer, ele é o presidente da Fundação São Paulo, que é a mantenedora da nossa Faculdade de Medicina. A PUC. Uma excelente instituição, que nós queremos manter e que melhore ainda mais. Bem, só que há uma relação necessária entre o ensino e a assistência. A Fundação São Paulo com a faculdade, criando novos médicos, né? Então, estão lá para isso durante os anos do seu aprendizado. Só que durante esse período, eles também fazem um trabalho de aprendizagem e que é também de assistência social na saúde, através do Santa Lucinda, que já é o hospital deles, da Fundação São Paulo, mas também fazem convênio com o chamado Hospital Regional, que na verdade é o Hospital Lineu Matos Silveira, e com o Hospital Leonor Mendes de Barros. Então nós temos o complexo hospitalar, que é formado pela Faculdade de Medicina, Santa Lucinda, Leonor e Lineu. Só que o Leonor e o Lineu, apesar de que tem funcionários muito bons, mas está sendo muito mal administrado, cada dia pior pelo governo do Estado. É o mesmo problema do gigantismo. Tudo que é grande demais não administra. Está se gastando muito dinheiro. Fora alguns escândalos, hein? Eu estou elogiando os funcionários, mas em todo lugar tem o joio, está na Bíblia. O joio está em todo lugar, tem que ser arrancado e jogado no fogo.
depois que cresce, né? Quando pode ser identificado. Então veja, existem problemas. O governo manda milhões, acho que 50 milhões, se não aumentou, todo mês. Esse dinheiro, em boa parte, é jogado fora, em atos de corrupção, esses escândalos que já foram falados e outros que não foram descobertos ainda, e desperdícios. O grau de motivação dos funcionários está cada dia menor. Então, a solução para isso é aquela de sempre, a municipalização. Eu já fiz vários contatos, estou trabalhando, já tenho o sinal verde do Dr. Davi Wippe, com quem estive pessoalmente, fiz amizade, havia um problema pessoal entre ele. É o candidato do PSDB ao governo do Estado? Talvez seja. Talvez seja. Mas eu refiz a relação da prefeitura com o Dr. Davi Wippe e na mesma conversa ele já deu sinal verde para a municipalização desses 2 hospitais que ainda são estaduais. Ou seja, esses funcionários vão para o novo regional? Não, no novo vai uma organização social nova. Essa é a decisão do governador. Os funcionários que estão nesses continuarão lá, só que passarão a ser municipalizados, caso esse projeto termine bem. Está indo bem, mas nós precisamos manter a ligação da PUC com a assistência. Por isso que eu fui até o Cardeal. Já tinha conversado com o padre Rodolfo Pesarolo, que é um grande executor, um executivo da própria fundação, lá em São Paulo, agora com o Cardeal. Ontem conversei com o padre Tadeu, pároco da catedral, que também ficou entusiasmado com esta ideia. Irei nos próximos dias a Dom Júlio Acamini, ou seja, estamos formando a massa crítica necessária, por quê? Para não ter oposição à ideia, é isso? Para não ter oposição. E para a gente viabilizar, porque é um projeto de fato muito grande, mas um dos mais importantes para o bem do povo de Sorocaba e da região até. Então, qual é a ideia? Que o governo do estado continue mandando esses 50 milhões, precisamos desse dinheiro. Esse dinheiro vem para a prefeitura de Sorocaba, que poderá até administrá-lo diretamente, mas não é a minha melhor opção. Meu plano A é entregar a administração desses 2 hospitais, o Leonor e o Linneu Matos, entregar para uma organização social, preferencialmente a Fundação São Paulo. Se não der certo a Fundação São Paulo, a segunda hipótese é os camilianos, que já administram dezenas de hospitais. Então, eu vou dizer abertamente aqui, peço apoio para todos os que nos ouvem, que sabem, estão médicos principalmente, cansados da corrupção e da leniência havida há muitos anos dentro desses 2 hospitais estaduais. O Estado é gigante demais para administrar bem um hospital como esses nossos aqui. Então a ideia é municipalizar, transferir para uma organização social. Se o Cardeal topar, vai ser a Fundação São Paulo. Se o Cardeal não topar, vou procurar como prefeito os camilianos ou alguma outra que queira assumir com a responsabilidade de tornar mais humano, digno e eficaz esses 2 hospitais. Chega dessas coisas ruins que têm acontecido nesses hospitais. Tá certo. Só para dizer que só critico o prefeito, quero parabenizá-lo pela entrevista de hoje. Foi sério, evitou ironia, cinismo, sarcasmos, se comportando como prefeito que é, tal como a população espera, com seriedade. Agradeço a atenção e parabenizo a todos. É o Sérgio Tenório e o Anselmo Bastos também desejando o melhor para o senhor. Ele diz que tem muito carinho, que está mudando a estratégia. O senhor só brigava com o senhor, agora ele quer uma bandeira branca. Não precisa de bandeira branca, eu admiro muito. Eu mesmo, quando vereador, já mandei alguns clientes para esse advogado, que é o que é campeão, mete todo tipo de ações de saúde e educação, além da defensoria, contra o poder público. O que eu pedi para ele, e espero que seja isso que ele está fazendo, é dirigir o canhão dele, que é um canhão poderosíssimo de fato. Ele está ganhando de sucumbência uns milhões por mês, ele merece, muito bem. Só que veja, dirigir o canhão dele para o Estado, que é o primo rico, e a União, que é mais rico ainda, tá? Porque toda a munição dele é dirigir para a prefeitura, que tem o menor entre esses orçamentos. Apenas essa questão, que continue fazendo o trabalho dele, em todos os sentidos, mas que dirija o canhão dele para o Estado e para a União. Tá isso certo. que eu pedi para ele, já pedi para os juízes, hein? Tive reuniões nas últimas semanas, tanto com os juízes estaduais, quanto com os juízes federais. A prefeitura não está aguentando mais pagar todas essas obrigações que são legítimas, mas o nosso orçamento é muito menor. Então, o que eu peço para ele, para os juízes, que continuem com as ações, mas não contra a prefeitura. Nós não temos condição de fazer todos esses pagamentos. Até a Home Care está virando moda, o que eu acho muito bacana, mas a prefeitura sozinha não tem condições de pagar tudo isso. Tá certo. Prefeito Crespo, para a gente finalizar mesmo, não pode deixar de responder esse ouvinte aqui, falando bastante sobre o Uber. Ele está perguntando onde e como proceder para fazer a inscrição no Uber, para fazer o cadastramento. Basta ligar
na própria UBS, com o Dr. Wilson Terquiche, que é o presidente, ou as assessorias. O prazo já acabou. E a inscrição não pode ser individual, até porque nenhum motorista de Uber é individualizado mesmo. Eles têm plataformas. Creio que são 8 ou 9 plataformas. Então, quem tem que fazer o cadastro é a plataforma dele, dando o nome de todos os motoristas. Ainda há tempo, apesar do prazo já passou, se estende. Se houver essa vontade, está aqui, o telefone da UBS é o 3331-5000. 3331-5000, liga lá, se informa como proceder. 3331-5000. Muito obrigado, prefeito. Tomara que demore uns meses para eu voltar aqui, porque acho que já falei demais. Não, eu tinha mais assunto para falar. Mas tudo bem, o senhor tem que ir embora, vai, né? Prefeito Crespo falando aqui na Ipanema. Eu tô apressando aqui que vai dar um infarto no Eloy aqui, pelo amor de Deus, rapaz. Ô, louco, meu. Pois é, tô atrasado Ele tá na reunião comprando o com papel a dele. professora Marta. Quando o senhor vier para cá, atrasa a agenda, começa às 9h30, 10 horas, para a gente poder prestar conta à população. Que tal começar o jornal? Para as outras às 6? rádios também falar, não sei se eles tocarem música, se o senhor quiser ficar Vamos orando, mais que o senhor cedo. fica, mas aqui a gente vai perguntando Dá até para às começar 10. o jornal às 6 da manhã? Começa às 6 da manhã. Chego aqui mais 5h30, cedo. prefeito. Eu ia falar pra pegar um Lexotan pra você, mas não, viu? É pra tudo aqui, uma carreira de Lexotan na bancada aqui, pelo amor de Deus. Não, só Obrigado, pra prefeito. isso. Ai, Paulo, Não, é sério agora, Júnior, prefeito. pelo A amor de cidade Deus. está travada, várias mensagens, todos os bairros, o centro da cidade, pessoal clamando aí por mais amarelinhos, enfim, estão pedindo providências ao É senhor. triste, é caótico, eu sei. Infelizmente, já falamos bastante sobre esse problema da inundação. Estamos trabalhando bastante nisso. Até o final do governo, espero resolver ou minimizar tudo isso. É que, em parte, depende de dinheiro, que no momento nós não temos. Mas os contatos com todos os parceiros, né, as indústrias A Votorantim, Defesa Civil está por exemplo, acionada, né? a Defesa Civil, doutor José Augusto Pupim, excelente secretário na Segurança e Defesa São Civil. 97 milímetros, é mais do que o mês passado todo. Mas isso não chovendo em 2 justifica. dias, Vai né? dizer isso, que a culpa é de São Pedro, para quem acabou de perder o telhado da sua casa, É de ou São mora... José, São José vai, Crespo. vai lá, ninguém falou aqui do Vitória Régia 2 e 3. Ninguém falou hoje. Mas a gente fica preocupado porque lá é um local onde inunda dentro das casas. A solução que esse governo dará é, amigavelmente, retirar todas as famílias do Vitória Régia 2 e 3, oferecendo um condomínio melhor do que aquilo. Vamos fazer um novo parque lá. Aliás, quer saber? Vou até adiantar outra ideia. O secretário Gessé Loures está pretendendo transformar aquilo numa lagoa, lá, o Vitória Régia 2 e 3. Parece brincadeira, hein? Mas é Ainda coisa bem boa. que esse Loures não Não, preso, quer fazer né? ali Esse um Loures está piscinão, trabalhando, né? um piscinão aprovado pelos organismos ambientais, tal como o piscinão de Ramos. Pergunta para o secretário, chama o secretário Gessé para vir falar. É uma ideia realmente arrojada, não sei se nós vamos conseguir, depois que a gente retirar as famílias amigavelmente, dando para elas um lugar Fazer melhor, o piscinão do Crespo. fazer um parque lá no Vitória Régia 2 e 3, e talvez um piscinão que seja saudável, permitido pela legislação. Essa é a ponta desse Praia de Sorocaba. a Praia vai de fazer. Sorocaba. Agora, essa foi a última ideia trazida ontem pelo secretário Gessé. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas a gente tem que abrir o leque das O possibilidades. secretário vai infartar. Aquelas aqui que não de derem comunicação. certo serão compensadas por outras que vão dar certo. O que eu posso garantir é que neste governo todos estamos trabalhando da melhor forma possível, com honestidade, com transparência. Quem duvidar disso, venha com as suas críticas que a gente responde. Tá certo. Posso ir Prefeito embora? José Crespo participando ao vivo aqui conosco do Jornal da Ipanema. Vamos por um rápido intervalo. Premiadíssimo Café Excelsior, produto da Padaria Real. Muito obrigado. Bom dia, prefeito. 9h13 agora. Obrigado a vocês. Uma boa semana. Fiquemos todos com Deus.